Se você é uma pessoa justa e teme ao Senhor e crê que o justo dos justos, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, fará justiça sobre a sua vida e que nunca vai deixar faltar nada, vai providenciar a bênção, as contas serão pagas, o empréstimo será quitado, nada vai faltar na sua vida. Somente se você for justo e acreditar na justiça de Deus. Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Amém. No dia de hoje, vamos meditar sobre quando Deus, que é justo, entra na vida daquele que também, como seu filho amado, é justo. Convido você neste momento para abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 25, que diz bem assim, ó: o justo come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. O grande rei e profeta Salomão, neste contexto que nós lemos, ele deixa bem claro o seguinte: todo aquele que é justo perante o Senhor, a sociedade, os homens, os anjos e os demônios não vão passar dificuldade hora nenhuma, mas aquele que faz de tudo para, literalmente, desculpa a expressão bem popular brasileira, mas aquele que faz de tudo para ferrar o próximo, este não vai adiantar nada. Pode comer, pode beber, pode ser o que for, sempre o ventre dele vai ficar vazio. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser quem for, meu querido e minha querida. O ímpio perante o Senhor não tem vez. Só se ele se converter ao Evangelho de Cristo. Aí ele já se arrependeu dos seus pecados, ele mudou sua vida, mudou sua rotina, mudou seu pensamento e ele vai ser visto com graça diante dos olhos do Senhor. Por isso que nós sempre devemos procurar sermos justos aos olhos do Pai. Por mais difícil que seja, devemos ser justos aos olhos do Senhor. O homem, ser humano, tanto mulher, menino, menina, jovem, velho, não está nem aí para nós não, meus queridos. Falo isso com propriedade. Você pode ser quem for. Não estão nem aí. Não estão nem aí. E sabe por quê? Porque, infelizmente, na sociedade em que vivemos, você só tem valor se você tem um cartão com muito dinheiro no bolso, um passaporte com muitas milhas, você que já viajou para muitos lugares do mundo, e se você tem um hipercarro na sua garagem. Falo isso aqui, ó, questão Brasil, questão mundo. Quantas são as pessoas que são ricas e têm carros que elas gostam, carros populares? Vou dar só um exemplo. Mark Zuckerberg, dono da Meta, que é dona do Facebook, do Insta e do WhatsApp. Mark Zuckerberg tem vários carros, mas o seu carro principal, o carro dele do daily, é um Honda Fit 2010. Não é nem 2020, 2010. Comprou ele um para si, um para a esposa, um para o irmão e um para os seus pais. Carro simples. Ele gostou tanto do carro que ele comprou um carro desse. Até uns tempos atrás, Zuckerberg, Elon Musk e o Jeff Bezos, os caras usavam um S23 Ultra e um iPhone 11. Hoje, devido às novas tecnologias que estão sendo empregadas de IA, cada um hoje tem um telefone mais moderno. Mas na época, 2, 3 anos atrás, sabe qual que é o telefone que eles gostavam? Que eles falam que é melhor para usar as tecnologias que eles estão tentando empregar hoje? O Android. E você aí querendo se matar para comprar um iPhone, meu querido, não gasta dinheiro à toa não. Para e pensa. R$ 7.000. Um iPhone 17 com R$ 7.000.
Para você que quer trabalhar com edição de vídeo, você monta um PC na sua casa. Você vai montar um PC. Quem conhece aqui aquele gamer, o Games Edu? Games Edu montou um PC na casa dele e sabe como é que ele faz para gravar o rosto dele enquanto ele joga? Com o celular. Simples. Ele colocou um tripé com uma lâmpada normal, e ele grava o rosto dele enquanto ele está jogando. Lógico que com o passar dos anos ele foi montando um PC melhor e hoje ele tem uma máquina muito boa. Por quê? Porque ele é um cara que ele não quer nem saber de confusão, não quer saber de nada. Ele vai lá, grava os vídeos dele, ganha lá o seu dinheirinho todo mês de forma honesta, ajuda a família, não se envolve em confusão. E quando ele fala, as pessoas vão lá e criticam ele. Por quê? Porque ele é um cara que fica na dele. Assim somos eu e você. Quando nós resolvemos fazer a vontade do Senhor, não postamos nada em lugar nenhum, não damos entrada de forma alguma para Satanás operar, o que ele faz? Ele vai levantar pessoas, vai levantar situações contra a minha vida e contra a sua, com o intuito de quê? Querer nos parar. Só que tem uma coisa, maior é o Deus que está em nossa vida do que ele na vida de outras pessoas e o próprio inimigo nos atacando no pessoal. Por isso que eu comecei esta palavra dizendo: seja justo, seja uma pessoa justa, porque o justo dos justos está de olho em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que você faz. Ouça o que o salmista escreve no Salmo 34, verso 10. Agora é invertida a situação. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Quantas vezes Deus tem suprido você? Quantas vezes Deus tem estendido a mão sobre sua vida com a sua graça e misericórdia e perdão e levado até a sua casa o pão, o mantimento, a condição para você se manter e, claro, pagar as contas. Quantas vezes Deus fez isso na sua vida? Na minha, tem feito várias. E sabe como que Deus vai fazer isso na sua vida? A partir do momento em que você literalmente tirar o escorpião do bolso. Como assim? Se você conhece a palavra do Senhor, você sabe que lá no livro de Malaquias 3,10 fala: trazei o dízimo à casa do Senhor. Quando você se torna um dizimista, mesmo do seu pouco, Deus multiplicará a sua vida. Amém? Quantas vezes eu abençoava pessoas, ofertava na casa do Senhor e Deus sempre multiplicava na minha vida. Sempre, meus queridos, sempre. E desde o dia que eu parei, quando eu me separei da mãe dos meus filhos, parei de ir à casa do Senhor, porque estávamos naquela época da pandemia, parei de ir à casa do Senhor, parei de dizimar na casa do Pai, a minha vida deu uma desandada. Mas a partir do momento que eu falei: Deus, a partir de hoje, estarei ofertando, dizimando na casa do Senhor. Sabe o que aconteceu? A minha vida deu um 360 absurdo. Na minha casa não tem faltado. Quando falta, Deus envia provisão. E quando eu tenho em sobra, por exemplo, eu sempre dou uma cesta básica praticamente para uma pessoa. Eu tenho uma cesta básica. Eu estava com uma cesta básica esse final de semana. Mandei mensagem pro meu pastor, falei: pastor, tô com metade de uma cesta aqui que eu não vou usar. Vou doar para a casa do Senhor. Ele: tá bom, irmão, estou indo buscar. Parou o carro dele aqui na porta, entreguei a cesta e fui abençoado. Ainda mais. E o mais engraçado, e um testemunho para você entender: a fúria de Satanás, a fúria do leão que fica ao nosso derredor. Quando eu peguei meu telefone que estava no bolso, isso foi no sábado à noite, por volta ali de umas quase 7 horas da noite. Peguei meu telefone e olhei e vi a mensagem do meu pastor. Irmãos e irmãs, de repente me deu uma dor, mas uma dor de cabeça. Estava conversando com uma amiga minha pelo WhatsApp, em ligação. Falei com ela assim: espera só um minutinho. Peguei a cesta, entreguei ao meu pastor
E antes de fazer isso, eu comecei a orar e a repreender essa dor de cabeça, repreender o mal, me deu uma aceleração no coração, falei assim, opa, peraí. E tudo isso porque eu olhei para a cesta e olhei meu telefone, falei assim, esta cesta não é minha, essa cesta foi doada e ela não me pertence mais. Meu pastor veio, botou ela no carro e levou para a igreja. Até aí tudo bem. Conversando com essa amiga minha, falei com ela, espera só um minutinho, daqui a pouco eu te ligo aí, pra gente continuar a conversa. Comecei a levantar um clamor dentro da minha casa em favor da minha vida. Me veio a dor de cabeça, ânsia de vômito e comecei a orar, ungir minha cabeça e comecei a declarar o Salmo 23 na minha vida, Salmo 91 e comecei a determinar e falar, Satanás, aqui na minha vida você não toca, você não tem poder, e comecei a orar pelos meus filhos, orei pelos meus amigos. Quando eu terminei de orar o Salmo 23 e ouvi o Salmo 91, irmãos, acabou. O levante de Satanás acabou. Sumiu. Desapareceu. Foi de arrasta, como diz o povo aí no mundo. E sabe por quê? Porque o inimigo ficou furioso que eu tirei a cesta e doei para alguém. Para alguém. E é isso que você tem que fazer. Você tem que tirar daquilo que está sobrando na sua vida e entregar para uma outra pessoa. Pode ser um tempo para você conversar com essa pessoa. Pode ser, nem que seja 10, 15, 20 reais. Pode ser o que for. Ore e fale com o Senhor. Senhor, quem que hoje eu possa estar abençoando? Seja com o meu tempo livre para ouvir pessoas, seja doando, seja fazendo a obra. E quanto mais você fizer isso, você estará chegando perto do Altíssimo, do justo dos justos. E a última ministração, já vamos orar, está no Salmo 37, verso 25, que diz assim, ó, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Em outras traduções fala assim, ó, fui moço, agora já sou de mais idade, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência passar fome. Amém? Nesse momento, peço a você que feche os seus olhos por um momento. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Vamos chamar a atenção de Deus, porque se nós batemos no peito e falamos que somos justos, então a justiça do Senhor virá sobre nós. Amém? E virá sobre os nossos filhos, sobre todos aqueles que estão à nossa volta. Feche os seus olhos, levante a mão da sua força, seja ela esquerda ou direita, e oremos. Pai querido, Pai amado, justo dos justos, em o nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, vem com a tua justiça sobre nossa vida, sobre o nosso lar, sobre nossa casa, sobre tudo aquilo que o Senhor nos deu, em nome de Jesus Cristo. A justiça do Senhor não falha, ela nunca falha, ela nunca falhou e ela jamais falhará, porque estamos debaixo do abrigo do Senhor. Todo aquele que está debaixo do abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Isso está no Salmo 91, verso número 1. E cremos, Senhor, que a tua bondade, a tua misericórdia, ela é muito poderosa em nossa vida. Declaramos, Pai, que não há outro Deus como tu. Não há outra presença tão gloriosa como a tua presença em nossa vida. Porque além da tua presença estar na nossa vida, está a bênção que é derramada sem medida. Pai, assim como o Senhor multiplicou o azeite e a farinha na casa daquela mulher, da viúva, onde Elias se hospedou, multiplica em nossa vida em nome do Senhor dos Exércitos. Assim, Pai, como o Senhor derramou aquela unção sobre aquela viúva, cujo marido havia morrido e era discípulo de Eliseu, assim derrama também, Pai, sobre a nossa vida em nome de Jesus. Derrama poder, derrama graça, unção protetora, unção libertadora, unção que vem do alto. E está repreendido
toda a ação do inimigo, do adversário contra a nossa vida. Em nome de Jesus. Porque cremos que o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus em nossa vida. Por isso te pedimos, Pai, a glória vindoura do Senhor está sobre a nossa vida, a nossa casa, está sobre tudo aquilo que nós temos. Em o nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você foi abençoado com esta palavra, peço a ti que neste momento curta, comenta, compartilha, envie para pelo menos 10 pessoas. Amém? Tá vendo aí abaixo o botão de se inscrever vermelho? Aperte ele até que fique na opção inscrito. Depois, sabe o que você pode fazer? Tá vendo a setinha do lado ali? Compartilhe com 10 pessoas. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações na opção todas. Um grande abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em o nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.